Pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje é a aula do componente curricular do oitavo ano. E no que se refere ao conteúdo de história do oitavo ano, nós chegamos num conteúdo que fala justamente como se organizou o continente europeu após o período napoleônico, após o Império Napoleônico. Nesse momento, houve a necessidade do Congresso de Viena, a Santa Aliança, e os países vão vivenciar um período em que desejam liberdade, desejam participação política, direito ao voto, que todas as classes sociais pudessem efetivamente participar da vida política. E aí, ao mesmo tempo, com isso, vai surgir correntes, como eu já falei na aula anterior, correntes políticas que vão dar uma nova visão, vão apresentar uma saída para essa sociedade. O capitalismo já estava em curso, já estava acontecendo. O capitalismo que prega, não é, até os dias de hoje, a busca pelo lucro incessante, as empresas visando o lucro. Com isso, essas correntes políticas que vão estar ainda, de certa maneira, atreladas às questões lá do Império Napoleônico, como, por exemplo, o liberalismo e o nacionalismo, são duas correntes políticas, ideológicas que surgem mudando com o pensamento de mudar no século XIX, são ainda resquícios, são ainda ligações que tinham ainda com relação ao Império Napoleônico, ao processo revolucionário também que ocorreu na França. Com isso, vai surgir uma série de transformações, né, baseada no socialismo, no liberalismo e no nacionalismo. É preciso pontuar a seguinte situação. No nacionalismo europeu, que nós vamos começar a vivenciar, que lá na frente vocês vão entender quando chegarem no nono ano, perceberem a importância desse nacionalismo, para entender uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Perfeito? Por quê? Porque o nacionalismo europeu ele é muito forte, ele é muito enraizado pelo fato de que determinadas regiões europeias ainda não estavam unificadas, como, por exemplo, Itália e Alemanha. E dentro da divisão territorial, que estava ainda chamando-se de Península Itálica, por exemplo, e a Península e as regiões germânicas, né, os principados, cada principado, cada região dessa tinha uma língua, tinha um território definido. E isso faz com que o nacionalismo fique embasado quando você tem a possibilidade de você trocar informações, falar com determinada língua ou linguajar diferente. Já que se você viajasse, por exemplo, na Europa, nesse período inicial do século XIX, você viajasse, naturalmente seria a cavalo naquele período das viagens, você se deslocasse migrando de uma região para outra, você iria vivenciar um outro idioma, uma outra língua seria falada, quase que obrigatoriamente. E isso torna a população criar-se um vínculo cultural, cria-se a definição também, essa questão do nacionalismo, a partir do momento que você define as fronteiras, você tem uma bandeira e tem um território a ser disponibilizado. Você cria aquele nacionalismo. E é preciso a gente entender esses aspectos, essas conjunturas, para que lá na frente tenha uma facilidade maior. O que eu digo sempre,
O que eu bato na tecla, que os conteúdos históricos eles estão interligados, não há separação. Então, tudo que está sendo aprendido, compreendido, absorvido nas aulas de história tem que ficar atento que vira e mexe, em grande parte, o professor, ele recorre, ele volta naquele conteúdo anterior para que você possa entender o conteúdo atual. E nesse nacionalismo é importante. Há um desejo de unificar os costumes, unificar os idiomas e acoplando os territórios, juntando territórios. Vocês devem ficar atentos a isso. E a partir daí do século XIX, a ascensão, não é? Agora, a queda da monarquia em alguns países e agora a ascensão do republicanismo. Professor, me ajuda aí. O que significa esse republicanismo? Esse republicanismo significa que o povo vai estar à frente. Republicanismo vem de república, a coisa pública, a coisa do povo, onde o povo vai começar a atuar, vai ter participação ativa naquela sociedade, naquela nação e naquele país. E a gente vai ter a oportunidade hoje ainda de vivenciar um movimento em que o povo vai para as ruas buscando situações de mudanças com características republicanas. E você, quando eu citar um movimento chamado Primavera dos Povos, que surgiu no ano de 1848, você pode até imaginar, vai imaginar, não, vai pensar, eu já vi essa data como tendo algum movimento importante aqui no Brasil. Muito bem, isso mesmo. Esse movimento que surgiu na Europa, surgiu no Brasil com características um pouco diferentes, que foi a Revolução Praieira de 1848 e a Primavera dos Povos, que aconteceu na França. E isso vai ser... Desculpe. Isso vai ser vivenciado daqui a pouco por nós, na nossa aula de hoje. Deu para entender? Desculpe, mais uma vez, desculpe. Peço a vocês que abram o nosso livro na página 283. Só para que eu possa fazer uma finalização, consolidar aqui esse conteúdo e a gente prosseguir nas revoltas liberais do século XIX. Diz assim: os nacionalistas se apresentavam de forma bastante diferente dos liberais e democratas. Nacionalismo. Defendiam a unificação das nações de acordo com seus costumes e idiomas, o que contrariava até mesmo as ideias dos monarquistas de manter seus territórios de acordo com as limitações determinadas antes da Revolução Francesa. Os nacionalistas entendiam que, para uma nação se consolidar, tinha de estar unificada de acordo com suas semelhanças políticas e econômicas, ficando em segundo plano o liberalismo político e econômico. Olha aí. Repetindo aí, os nacionalistas entendiam que, para uma nação se consolidar, tinha de estar unificada de acordo com suas semelhanças políticas e sociais. Então, procurava-se semelhança políticas e sociais para que o nacionalismo ali tivesse uma consolidação, não é isso? Estivesse fortificado. As revoltas liberais do século XIX. As várias concepções que surgiram no início do século XIX na Europa não resolveram, de fato, os problemas sociais. Não resolveram.
não é? Essas concepções aí, no início do século, não vão resolver. Que concepções ele está falando? Do liberalismo, socialismo, principalmente. Na prática, a ascensão dos burgueses em regimes republicanos e a aplicação do liberalismo econômico deram o poder a uma classe social. Antes, quem controlava as principais decisões na Europa era a nobreza. Depois passou a ser a burguesia. Então, as camadas sociais passaram a contestar a falta de direitos políticos. Então, se tinha o desejo de ter direitos políticos, voz ativa nessa situação. Então, as camadas começaram a contestar. Por que não tenho direito de participar politicamente, de eleger meu governante? E a partir de 1820 começaram a surgir vários movimentos e revoltas. 1820 vão surgir vários movimentos e revoltas na Europa. Estou falando em termos de Europa. Preste atenção aí no serviço. Na página 284, nós vamos continuando. Os liberais que compunham a parte média da sociedade, ou seja, comerciantes, advogados, jornalistas, entre outros, financiaram essas lutas, além de fornecerem as bases teóricas para a sua aplicação. As camadas populares entraram no processo logo em seguida, ou seja, desse processo de insatisfação, inicialmente os liberais, os advogados, a classe média começou a surgir, começou a participar. E logo em seguida veio as classes mais populares, as classes mais pobres, as classes mais desfavorecidas. Que, no caso da França, os sans-culottes, ou seja, os trabalhadores do campo e dos centros urbanos. Vários países da Europa passaram pelas revoltas liberais. Alguns tiveram sucesso, outros saíram derrotados. Mas o importante é que esses movimentos serviram de base para a Primavera dos Povos, que eu antecipei um pouco quando da minha fala inicial. Um dos maiores movimentos da burguesia liberal da França. Vamos entender. Entenda o contexto. A França havia vivenciado um processo revolucionário, o Império Napoleônico, e o desejo de mudanças pós-Império Napoleônico, e a chama republicana crescendo no seio, dentro da sociedade francesa. Inicialmente com os mais abastados, depois a classe média e, finalmente, a classe mais baixa, também conhecida como sans-culottes. Não é? E agora, essa Primavera dos Povos representa o desejo desses liberais de derrubar, de tirar do poder os monarquistas, por fim aos reinados, aos governos em que o rei ou a rainha, o imperador, estão no comando do país. Vamos observar todos esses fatos e as consequências do mesmo. Pois bem, continuando aí na página 284, eu vou ter a seguinte situação. A Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos foi um movimento liberal ocorrido no ano de 1848, que reuniu
vários setores da sociedade, como os trabalhadores rurais e urbanos e a burguesia. Olha aí, trabalhadores rurais, urbanos e a burguesia juntos com o mesmo propósito, que é derrubar o regime monárquico. Presta atenção aí. Tinha como objetivo central derrotar os regimes monárquicos, vistos como causadores de toda a crise econômica na Europa. Dessa forma, liberais, nacionalistas e socialistas começaram a divulgar suas ideias, além de apoiar e financiar as revoltas que explodiram em diversas nações, como França, Império Austríaco e os Estados alemães, que lá na frente, nas últimas décadas desse mesmo século XIX, vai dar origem à Alemanha. Não é? Pronto. E outras regiões. As revoltas tinham características liberais, nacionalistas e democráticas. Mas, olha aí que está dizendo aí, com o texto do livro. Mas defendiam a república e envolviam interesses da burguesia que visavam controlar o poder na Europa. Então, defendiam a república e os interesses da burguesia. Os principais fatores que levaram às revoltas liberais de 1848 foram... Quais foram os fatores? Os principais fatores que levaram às revoltas liberais de 48 foram: as críticas contra os regimes monárquicos defendidos pela Santa Aliança. Outro item aí, preste atenção. O surgimento de novas concepções políticas como o liberalismo e a democracia, o nacionalismo e o socialismo. E agora a situação econômica, que vai fazer com que surja essa primavera dos povos. Aí estamos na página 285, diz assim: forte recessão econômica devido à destruição das colheitas por pragas naturais e pela seca, o que levou os camponeses a participarem diretamente das revoltas. Recessão e os efeitos naturais e a seca vai também fazer com que os camponeses participassem da revolta. Então, disse, né? A população camponesa, urbana e burguesia estão dentro desse movimento chamado Primavera dos Povos. Vamos a outro item aí. A diminuição do consumo de produtos industrializados, que levou ao desemprego de muitos operários que trabalhavam nas indústrias e nos centros urbanos. Olha aí, o quarto item cita as causas para a entrada de quem? Dos camponeses no movimento. E agora nós chegamos no item que fala em que a população, os trabalhadores urbanos, vão ingressar no movimento chamado Primavera dos Povos. Deu para entender bem aí? Vamos prosseguir. Diz assim: a crise econômica, urbana e rural levou os trabalhadores a se organizarem, protestarem contra as dificuldades financeiras, a falta de condições de trabalho, o desemprego e péssimos salários. Tanto operários quanto camponeses usaram as condições políticas para lutar por melhores condições de vida. Várias batalhas foram travadas e houve muitas vitórias dos exércitos populares. Eu, a partir de agora, convido vocês para
realizarmos uma reflexãozinha através de resolução de exercícios e atividades. Pois bem, abra um livro, por favor, preste muita atenção. Abra o livro na página 288. Perfeito assim? 288. A terceira questão, que fala sobre as concepções, as correntes políticas que surgem no período do século XIX e vão influenciar diretamente para a ocorrência e surgimento da Primavera dos Povos. Vamos lá. Terceira questão diz assim: devido às revoluções do século XVIII, principalmente a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, várias correntes políticas surgiram com força. Comente. Tem 3 correntes políticas que eu já mencionei e volto a falar: o liberalismo, o socialismo, o nacionalismo. Vamos agora sobre o liberalismo, na página 288, letra A. Diz assim: o liberalismo defendia a concepção de que os direitos políticos e econômicos têm de ser conquistados. Além disso, entendia que a economia não poderia sofrer intervenção do Estado. Não poderia sofrer. E que a propriedade privada tinha de ser garantida e respeitada. Para os liberais, apenas pessoas das classes ricas, principalmente burguesas, poderiam ser consideradas cidadãs e, portanto, ter direito como votar e serem votadas. Olha aí, para os liberais, apenas pessoas das classes ricas, principalmente burguesas, poderiam ser consideradas cidadãs e, portanto, ter direitos políticos como votar e serem votados. Tá bom assim? Vamos agora na página 289, na letra B. B. O que é que diz aí para a gente? Socialismo. Essa corrente política discordava de quase tudo dos liberais em relação à política e à economia. Ponto. Prosseguindo, defendiam a ideia de que todos eram cidadãos, independentemente da religião, situação social e étnica. Todos eram cidadãos, independente da questão religiosa, da situação social e étnica que tem a ver com a questão racial. Isso englobava também o direito de votar e de ser votado. Ponto. No campo político, no campo econômico, defendiam melhores condições de trabalho e que salários fossem justos, fossem pagos aos profissionais, e ao operariado. Repetindo, no campo econômico, defendiam melhores condições de trabalho e que salários justos fossem pagos aos profissionais e ao operariado. Não é isso? Nacionalismo, outro item. Outra corrente política que surge no século XIX, que vai colaborar para a insurgência, o aparecimento da Primavera dos Povos. Temos aí, C, nacionalismo, defendia a unificação das nações de acordo com seus costumes e idiomas, o que contrariava até mesmo as ideias dos monarquistas de manter seus territórios de acordo com as limitações determinadas antes da Revolução Francesa. Ponto. Deu para entender? Prosseguindo, os nacionalistas entendiam que, para uma nação
se consolidar, vírgula, tinha de estar unificada de acordo com as suas semelhanças políticas e sociais, vírgula, ficando em segundo plano o liberalismo político e econômico. O liberalismo político e econômico. Pois bem, deu para entender aí a resolução das questões da página 288, a terceira, e 289, né, as letras A, B e C. Vamos entender agora, vamos retornar para a nossa sequência do conteúdo e estamos agora na página 286. E de cara, observamos aqui o link, que é uma característica do nosso livro. E nele surge aí o nome de uma figura super importante para o socialismo, para as correntes filosóficas, sociais, que é o nome do alemão Carl Friedrich Engels. Desculpe, Carl Friedrich Marx, desculpe. Foi Karl Marx, desculpe, fiquei emocionado agora. Foi responsável por obras como o Manifesto Comunista de 1848 e manuscritos econômico-filosóficos que influenciaram a luta dos trabalhadores até hoje no mundo. Suas principais teses giravam em torno da Revolução Proletária com base na luta de classes e do materialismo histórico. Friedrich Engels, filósofo que, ao lado de Karl Marx, né, vai escrever o Manifesto Comunista de 1848, foi responsável por uma das maiores obras socialistas da história mundial, o Manifesto Comunista. 286. Acompanhe aí o texto do nosso livro. O mapa aqui, ó, o Reino da Prússia, que depois vai dar origem à Alemanha. Esse mapa que está aqui embaixo, os Estados Revolucionários, onde vai ocorrer a Primavera dos Povos, as revoltas, a Primavera dos Povos na França e as revoltas liberais por uma boa parte da Europa, não é? Uma boa parte. Vamos lá. 286. Como vimos, os liberais buscaram enfraquecer os regimes conservadores e monárquicos que ainda resistiam na Europa. Os liberais queriam minar, por fim, a esses regimes conservadores e vir com algo novo, baseado também no regime republicano. Na Alemanha, Itália e Polônia, os levantes não surtiram resultado. Em outros, houve mudanças. A Bélgica se libertou dos Países Baixos, a Grécia conseguiu sua independência do Império Turco-Otomano e a França derrubou Carlos X, colocando em seu lugar rei Luís Filipe, que defendia reformas sociais e políticas mais igualitárias. O que acabou angariando, esse angariando aí significa o quê, professor? Esse angariando aí significa conseguindo apoio da população à sua coroação. Não é? Então, na França, houve uma mudança só de nomes monárquicos aqui, que vai deixar a sociedade francesa também muito chateada por conta disso, dessa manutenção da monarquia. Eu me lembro também, e nós podemos até fazer uma analogia, não é? Em relação ao Brasil. O Brasil proclamou a independência, livrou-se de Portugal, pagou a taxa para esse reconhecimento, um valor em dinheiro para esse reconhecimento, e permaneceu com o mesmo regime político. Tendenciosamente, há uma grande possibilidade, sempre que ocorre a independência, a mudança de regime. Né? Pois bem, no Brasil não. No Brasil permaneceu o mesmo regime. Em outros países mudaram. Aqui, os países da América Latina, houve mudança. Né? Conseguiram, aqui na América do Sul, livrar-se da Espanha e promover logo em seguida o regime republicano. Nós demoramos um pouco ainda. Né? Em 1822, a República no Brasil só vai chegar em 1889. Prosseguindo, então. A burguesia planejou as revoltas liberais.
mas quem lutou de fato nos conflitos foram os trabalhadores rurais e urbanos. Eles usavam a tática de barricadas, que consistia em montar barreiras em cada espaço ocupado para garantir conquistas. Ainda em 1848, uma obra foi decisiva, o Manifesto Comunista, que já foi mencionado, Karl Marx e Friedrich Engels, que consistia numa crítica aos movimentos burgueses liberais, afirmando que os trabalhadores que estavam de frente nas lutas deveriam mudar a característica do movimento, transformando em uma luta proletária. Em uma luta proletária. O que é proletária? Onde o trabalhador está à frente, não é? E, em seguida, tomaria o poder e construiria um governo, assim, socialista, segundo Marx e Engels. Os trabalhadores deveriam se afastar desses movimentos burgueses e liberais e construir uma luta proletária, uma revolução proletária. Bem, pessoal, dito isto, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, façam uma observação e uma análise nesse mapa que está apresentando as revoltas liberais que aconteceram na Europa nesse período a partir de 1835, 48 e assim sucessivamente, nessas primeiras décadas do século XIX. Legal assim? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos prosseguir e finalizar as revoltas liberais na Europa nessas décadas, da década de 30 e 40 na Europa. Tá bom? Tchau para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.